Livros Universo em Desencanto, 8º fascículo da réplica, página 111. Estamos na fase racional, e por isso volta o mundo agora ao seu estado natural de planície racional. Volta o mundo agora para o seu estado natural, devido à deformação ter chegado ao seu fim, a seu estado de deterioração completa, e por a deterioração estar completa, se transformará com o tempo para seu estado normal e natural. E assim, volta o mundo para o seu estado primitivo, que assim como veio se transformando em tudo que aí existe, e tinha que chegar ao fim. Teve princípio, tinha que chegar ao fim. E assim chegou o fim, e começará a se transformar, voltando o que era, que já está de volta, por ter chegado ao fim da deteriorização, não tendo mais o que se transformar, se transformará subindo. Deteriorização é chegar na ínfima partícula de deformação. São os microvírus invisíveis. Então, começa daí as transformações para chegar ao que era. É a volta para chegar a ser o que era. Então, vem se transformando de microvírus invisível para microvírus visível, de microvírus visível para germes, de germes para micróbios, de micróbios para seres, e assim vem tudo se transformando para o seu estado natural. Assim como tudo foi se transformando, descendo até chegar a este ponto, continuando as transformações, mas subindo. E isso então, com o tempo necessário de transformação, desta deformação para o estado natural. Porque tudo é vida deformada, e por ser deformada é de natureza viva. E por ser de natureza viva se transforma. Sai de uma classe e se transforma em outra classe. Finda-se aquela classe e se transforma em outra. Acabou aquela classe, se transforma em outra e assim sucessivamente. Coisa alguma se acaba definitivamente e sim se transforma em outra classe. E daí se transformando numa infinidade de classes, até chegar à última classe de descida. Depois que chega na última classe de descida, continua se transformando na classe de subida. Então, aí vem subindo, findando-se uma classe, passando para outra, uma espécie de degrau de escadas. E assim vem subindo, se transformando como foi descendo, se transformando. Coisa alguma se acaba e sim, se transforma em outra classe. E assim é a vida de uma vida deformada. Agora, quem já está na classe de aparelho racional, uma vez ligado ao mundo racional, volta ao mundo racional. Estou me referindo à classe de microvírus, que são os vírus invisíveis, porque já chegaram no fim da deformação. Então, como tudo se transforma, porque tudo tem vida, começa a subir, terminando uma classe, passando para outra, e assim vem subindo. E a Terra, que é a resina, da mesma forma, vem se transformando, passando de uma classe para outra, de uma classe para outra, porque já atingiu o fim da deformação. E no atingir o fim, volta, vem se transformando, voltando. Vem se transformando do que era, de classe em classe, descendo ia se deformando. Na descida das classes, ia se deformando, e na subida das classes, vindo se transformando. Então, a transformação dessa deformação para o estado natural. E o estado natural é o de planície racional, que ainda não estava pronta para entrar em progresso. E é por isso que tudo se transforma, porque tudo é vivo, tudo tem vida. E a duração da descida, muito mais tempo do que a subida. A subida com muito menos tempo, com 1/3 de tempo. Tudo no seu estado natural. A descida mais difícil e a subida muito mais fácil. Muito mais fácil a subida, por a estrada já estar feita, e a descida não tinha a estrada feita. Foi fazendo porque foi se deformando, se degenerando. Está aí o pedaço da trajetória das transformações. E por causa das transformações, quando viam se transformando de uma classe para outra, foi uma das causas de ninguém saber como nasceu em cima desta terra. E assim, está aí a cura definitiva da vida da matéria, voltando tudo ao seu verdadeiro natural, desaparecendo o mundo de matéria,
Chegou então o fim da matéria, a volta de tudo ao seu estado normal e natural. E desta forma, a transformação de tudo, assim desta maneira, tanto de baixo como de cima. Isso são movimentos naturais e normais da natureza, que chegou o seu ponto final, e de seu ponto final, voltando ao ponto de partida. Se deformou até o fim, depois do fim, se transformando de volta ao estado natural, e aí vem de classe em classe, subindo os degraus, a transformação, e descendo os degraus, a deformação, lapidados até o fim, e depois de lapidados para chegar no princípio. E assim, a solução dos mistérios. Para quem não conhece, tudo é mistério. Assim seguem as transformações do Sol, Lua, estrelas e de todos os seres astrais e de todos os planetas. Tudo que pertence a esse conjunto deformado e cada um na sua classe. A transformação para o estado natural, atingindo a tudo que pertence a essa deformação, visível e invisível. Por isso, começa do vírus invisível, do microvírus, começa do vírus invisível a transformação. Assim como desceu, muito melhor para subir. Quiseram dar esse passeio por livre e espontânea vontade, para chegar até aí, e agora todos regressando do passeio. Chegou a hora de todos voltarem para o seu estado natural, porque aí está a fase racional. Então, a fase racional é que se incumbe de levar tudo para o seu estado natural e normal. Não vai levar eternidades não, porque o que é racional é muito rápido, porque é o estado natural, o estado normal. O que é deformado é que é demorado. Então, a transformação, por ser feita racionalmente, é muito rápida, não levará eternidades. Está aí a fase para conduzir tudo, o natural, no mínimo tempo. Agora, para se deformarem, é que se levou eternidades, é que se passou eternidades de veteranas eras e de veteranos séculos para se deformar. Para piorar foi muito devagar, agora para melhorar, para se salvar, vai muito ligeiro. Porque está aí a fase redentora, a fase salvadora, a fase racional. Agora tem quem trate de levar tudo ao seu natural, a fase racional. Então se retornará muito rápido, assim como está aí a volta de todos para o mundo racional. Página 117. O estado maior do universo é a natureza, e maior que a natureza, ninguém. Tudo como a natureza quer, e não como ninguém quer. A natureza é a força poderosa que comanda os seus seres, da forma que determina a situação necessária para chegar ao determinado ponto natural de seu ser. E com seu comando de vibração natural, atinge os ângulos essenciais de maneira a compor tudo em seus lugares. Sendo uma vida transformativa e por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra, e vai levando à sua maneira natural o lugar determinado da essência natural. A essência é racional, então a vibração organizadora entra em ação de compor e botar tudo em seu lugar. Essas moléculas se movimentando, moléculas naturais da natureza, que determinam a razão da ação atuante, que é a transformação de tudo e de todos para o natural. As essências da natureza, que é a racional, é de uma força poderosa, por ser racional. E esta força entrando em ação para a imunização dos seres naturalmente, e tudo mudando naturalmente, corretamente, pelo ângulo vibratório racional, que compõe a medida exata e certa natural, não deixando assim vestígios de qualquer abalo que seja, onde tudo se transformando naturalmente de uma maneira, que tudo cresce para o bem e se multiplica, e ninguém sente. Somente vê que tudo está tomando um rumo favorável a todos, mas não sente. Vê as mudanças, não sente porque é natural, como ninguém sente o seu crescimento. Vê que está crescendo, mas não sente o crescimento. Este é que é o poder natural de levar tudo naturalmente aos seus lugares, sem ninguém sentir e sim, percebe e vê que tudo está mudando.
Para ver o poder natural da natureza, é um centro de energias concentradas, e que essa energia emana-se naturalmente a isso ou aquilo, e se vê isso, se vê aquilo, mas não se sabe como se deu isso, como se deu aquilo. Sabe que tudo foi tão naturalmente que ninguém sentiu. Viu os efeitos, mas não sabe como foi feito, por não sentir os efeitos, por tudo ser natural. O que é natural parte da essência racional. O que é do bruto, material, é que sente a brutalidade disso ou daquilo. Na parte bruta está o sentimento e na essência está o natural do sentimento. E estando no natural do sentimento, o sentimento não sente, só vê os efeitos. Agora, pela parte bruta da matéria, o sentimento sente, pela forma bruta do seu conteúdo, que é a parte grossa da matéria. A parte grossa é a parte magnética, e a parte real é a essência racional. Então, na essência, modifica tudo: os pensamentos, os comportamentos, o equilíbrio. A essência transmite o que quer sem ninguém sentir, porque é natural, e a parte bruta, para transmitir, sente o impacto da brutalidade do magnético. Então, todas essas transformações para o estado natural é tudo natural. E esta é a forma da razão de ser racional. A essência é uma energia racional do natural da natureza, que é de origem racional. E por ser de origem racional, está na natureza a energia de sua origem, a energia racional, que é a essência do vegetal e do animal. O vegetal, a parte elétrica, e a matéria, a parte magnética. Mas tudo isso de formação racional. E por ser de formação racional, está em tudo isso a essência racional. Na essência é que está o poder da natureza, e não na parte bruta da natureza. Na parte bruta, a parte da imperfeição, e a essência é a parte da pureza. Sendo a natureza o sustentáculo de todos os seres, e o sustentáculo são as forças vibratórias da essência natural da natureza, que é de origem racional. Então, por esses motivos, começa tudo a se transformar e tomar forma diferente, sem ninguém sentir, pela regência da essência natural da natureza. Mesma coisa, ninguém vê crescer e sim, sabe que está crescendo, mas não vê. Não vê como cresce, o natural é assim. Então, está na natureza, na essência, os poderes dos poderes, da regência de seus feitos. E a natureza determina a forma e como tem que ser. Então hoje, o pensamento, a fórmula é uma, amanhã já o pensamento é outro. A forma é outra de vida, e depois o pensamento é outro, a outra forma de vida naturalmente. Depois o pensamento é outro, a forma de vida já mudou, é outra. E assim, tudo mudando naturalmente, até chegar no seu verdadeiro lugar. Hoje o pensamento é um, a forma de vida é uma. Amanhã o pensamento é outro, a forma de vida é outra, e depois outra, e assim sucessivamente. Tudo naturalmente chegando em seu lugar certo. Porque quem comanda os seus seres é a natureza. É que muda tudo, como muda o tempo, como mudam as estações. Então, a regência de tudo está na natureza que os fez. Se a natureza os fez assim, teve poderes para lhe fazer assim, e fazer tudo assim. Também tem poderes para fazer de seus feitos o que quiser. Agora, a natureza é racional. A fase é racional. A fase natural da natureza. Então entram todos naturalmente dentro da fase. Porque a natureza comanda os feitos que os fez. A natureza comanda os seus feitos de uma maneira tão natural que os seus feitos não sentem por ser natural. Então, chegarão todos dentro da fase racional muito naturalmente, sem esforço de espécie alguma, porque hoje tem um pensamento. O modo que está vivendo é um. Amanhã muda o pensamento. O modo é outro de vida. Depois muda o pensamento. O modo de vida é outro, e assim vai mudando naturalmente, e chegando todos dentro da fase racional, pelo comando da natureza que rege todos os seus feitos, feitos por ela. Para ver como as coisas vão chegando em seus lugares naturalmente, porque vão mudando de pensar naturalmente,
vão mudando de forma de encarar as coisas, vão mudando de modos de vida, até mudar naturalmente para a fase que está em vigor, a fase racional. A fase é racional, a natureza se incumbe de colocar seus feitos dentro da sua fase. Então, o que acontece? Hoje pensa de um jeito, o modo de vida é um. Amanhã pensa de outro, o modo de vida é outro, e assim a natureza vai fazendo o seu comando. Todos naturalmente mudando de pensar, até chegar dentro da fase da natureza, porque a natureza é que regula os seus seres. Então, no mundo inteiro, daqui a um pouquinho, estão todos convictos da fase racional, e dentro da fase racional. O pensamento que a natureza transmite em todos é racional. A natureza comanda os seus feitos para o reconhecimento naturalmente da fase de sua formação natural da natureza. Então, rege a essência racional da natureza, que é a energia que vem sobre o pensamento de todos, transmitindo aquilo que quer, dominando todos pelo pensamento e sentimento. Então, a natureza rege tudo isto com tanto brilhantismo de pureza racional que ninguém percebe, porque tudo é transmitido pela natureza, tudo é recebido naturalmente. Só escapam da fase racional aqueles que morrerem, mas os vivos dentro da fase racional. A natureza é o ostentáculo de todos os seus feitos, e por ser o ostentáculo de todos os seus feitos, é que a força de comando dos seus feitos está na natureza, que é que mantém tudo. O que é que dá tudo e rege tudo dentro do seu poder natural da natureza. Então, na natureza está tudo de bom, tudo de belo, tudo de lindo, tudo de sublime, devido à fase racional, à fase natural da natureza. A natureza mudou de fase e tem que mudar os seus feitos naturalmente, porque todos regem sob o poder da natureza. Então, a natureza mudou de fase e os seus feitos mudando também, naturalmente, sem sentir. Quando verem a humanidade inteira dentro da fase racional. Mas para quem não conhece essas coisas, faz um bicho de 7 cabeças, perguntando inconscientemente: quando será isto? Quando será? Agora, pois se a natureza mudou de fase, todos os seus feitos a acompanharão, porque todos estão sob o domínio da natureza. Todos os feitos estão sob seus domínios e estão sob a sua manutenção. Quem muda os pensamentos e as fórmulas e tudo, enfim, é a natureza. Todos mudam de pensar e de procedimento. Todos mudam. Hoje é um pensar, é um procedimento. Amanhã já mudou, já é outro pensar, outro modo de proceder, e assim sucessivamente. Então, o poder natural da natureza é o poder dos poderes, e o poder dos poderes é que rege todo o universo. Então, o estado maior do universo é a natureza, e maior que a natureza, ninguém. Tudo como a natureza quer, e não como ninguém quer.